Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre tuberculose, aí mais uma doença infecto-contagiosa, né, de assistência integral pelo SUS e de notificação compulsória. Vamos aprender um pouquinho sobre essa doença que tem afetado milhares de brasileiros todos os anos e que faz parte da história da humanidade, né? Em relação à descrição e às características gerais da tuberculose, ela é uma doença infecciosa e transmissível, né? Ela afeta prioritariamente os pulmões, que na forma pulmonar que a gente conhece, embora ela possa acometer outros órgãos e sistemas, nas formas extrapulmonares. A doença também é conhecida pelos nomes de peste cinzenta, tísica pulmonar ou doença do peito. Em relação a alguns números de tuberculose no mundo, né? Dados de 2015 apontam que 10,4 milhões de pessoas se infectaram com tuberculose no mundo, né? Só no ano de 2015. Desses 10,4 aí, do total de casos no mundo, 1,5 milhão de pessoas morreram. Já no Brasil, de acordo com os dados de 2016, são cerca de 69 mil casos por ano, com 4.500 mortes. Em relação ao agente etiológico da tuberculose, são 7 espécies de bactérias, né, que integram esse complexo grupo aí que a gente chama de Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, a Mycobacterium bovis, Mycobacterium africano, Mycobacterium cannet, Mycobacterium microti e Mycobacterium pinnipedi e Mycobacterium caprae. Né? Nesse momento, então, de ponto de vista sanitário aí, né, a gente vai falar da espécie que é mais importante, a Mycobacterium tuberculosis, que é essa aqui nesse esquema, conforme a imagem mostra aqui no canto. Características gerais do agente etiológico aí também. Aqui nós podemos visualizar algumas colônias feitas em placa, né, da bactéria que causa a tuberculose. Do Mycobacterium aqui, ó, essas partes que parecem cristais de sal, na verdade são colônias de bactérias. Como nós já sabemos, né, na maioria das doenças que nós temos trabalhado aqui, o principal reservatório é o homem, apesar de que existem outros animais que podem portar essa bactéria, como por exemplo o gado bovino, alguns primatas aí, macacos e algumas aves e outros mamíferos também podem portar essa bactéria, mas o principal reservatório mesmo é o homem. Em relação às formas de transmissão, a tuberculose é uma doença de transmissão por via aérea, né? Então ela acontece quando ocorre a inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas expelida por tosse, espirro, pela fala de pessoas doentes, né? As pessoas que estão com o tipo de tuberculose pulmonar ou tuberculose laríngea. Roupas, lençóis, copos e outros objetos que a gente chama de fomites, eles dificilmente dispensam bacilos aí em aerossóis. Por isso, não desempenha um papel importante aí na cadeia de transmissão da doença. Então, o que acontece? Somente pessoas com essas formas de tuberculose ativa que podem transmitir a doença, né? A pessoa vai estar com a forma ativa da tuberculose, ou na laringe ou no pulmão, e ao conversar, falar, tossir ou espirrar, ele vai eliminar partículas de secreção no ar, e essas partículas contêm o Mycobacterium tuberculose, que vai ser inalado por uma outra pessoa. Os bacilos ficam encapsulados em estado latente, em pequenos focos, né, quiescentes que não progridem e nem provocam adoecimento. Essa é a infecção que a gente chama de tuberculose latente, né, que se expressa na maioria das vezes pela prova tuberculínica ou teste GRA positivo. Então, o que acontece? A maioria das pessoas vai inalar essas gotículas com os bacilos, né, os bacilos vão se alojar ali no pulmão daquela pessoa e vai ficar por um tempo na forma latente. A pessoa não vai apresentar sintoma algum, né? E a gente só vai conseguir detectar se essa pessoa tem tuberculose ou não através de exames laboratoriais, né? Aqui na imagem a gente pode ver que os bacilos chegam até o pulmão, na área dos alvéolos, né? E ali os bacilos são fagocitados pelos macrófagos, que são as células de defesa do nosso corpo, e sobrevivem dentro desses macrófagos. Ao serem fagocitados pelos macrófagos, vão estimular no corpo uma resposta inflamatória, que vai levar mais células de defesa para essas áreas, né?
As citocinas danificam parte da parede alveolar. Os macrófagos, eles vivos, eles vão ficar ali no centro desse cássio, né? No centro desse grupo de células. E eles morrem e podem morrer. E quando morrem, eles liberam a bactéria, formando tubérculos no centro caseoso. A ruptura desse tubérculo aí faz com que as bactérias se espalhem para outras partes do pulmão ou órgão. Então, o que acontece? A pessoa pode contrair tuberculose, ficar anos sem manifestar a doença, e depois de um tempo, quando esses cásios aí, né, eles se rompem, aí o que acontece? Essas bactérias se espalham pelo corpo. Em relação ao período de latência da tuberculose, ela pode entrar em estado de latência, multiplicando-se muito lentamente durante dias ou até mesmo anos. Embora o risco de adoecimento seja maior nos 2 primeiros anos após a primeira infecção, uma vez infectada, a pessoa pode adoecer em qualquer momento da vida. Transmissibilidade, ela ocorre quando o indivíduo estiver eliminando bacilos no escarro, o período identificado pela baciloscopia de escarro positiva. Então, o que acontece? A transmissibilidade vai acontecer quando a gente viu, né, a bactéria está lá alojada no pulmão e, de repente, aqueles tubérculos que formam lá, eles se rompem e aí a bactéria começa a se espalhar. Então, nesse período, como a pessoa vai estar com as vias aéreas infectadas, ao tossir ou espirrar ou pelo escarro, ela pode eliminar bacilos. E aí que a gente entra com a baciloscopia, que é um exame que identifica a presença do micobactério no escarro do paciente. Em geral, após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão chega a níveis insignificantes. Então, esse paciente, inicialmente, ele vai ficar em tratamento, de preferência sem contato direto com outras pessoas, né? Sem proteção. E a partir do 15º dia, o nível de transmissão cai a níveis insignificantes, né? Suscetibilidade aí para tuberculose. A suscetibilidade à infecção é praticamente universal, ou seja, qualquer pessoa em qualquer idade, ela pode contrair a tuberculose. A maioria dos infectados resiste ao adoecimento após a infecção e desenvolve imunidade parcial à doença. Ou seja, nem todo mundo que contrai a tuberculose, que é contaminado pelo micobactério, vai adoecer de fato, né? A maioria não vai apresentar sintomas. Somente 5% dos infectados não conseguem impedir a multiplicação inicial do bacilo e adoecem na sequência da primeira infecção. Ou seja, de todas as pessoas, de 100 pessoas, digamos assim, que contraírem tuberculose, somente 5 delas vão adoecer, né, no início. 5% bloqueiam a infecção na primeira fase, mas adoecem posteriormente, que é o que a gente chama de tuberculose pós-primária ou secundária, por reativação do bacilo, ou por exposição à forma de fonte de infecção, que seria a reinfecção. Então, assim, 5% das pessoas também demoram um tempo muito maior para poder desenvolver a doença. Suscetibilidade, como a gente falou, para uma pessoa desenvolver tuberculose ativa, alguns fatores são importantes. Por exemplo, virulência e patogenia do bacilo, ou seja, a agressividade, né, a capacidade que aquela bactéria tem de causar a doença. Tempo de permanência, né, no ambiente de contato com a bactéria, condição imunológica do hospedeiro. Também depende da condição do sistema imunológico. As pessoas que têm um sistema imunológico mais fortalecido, elas acabam tendo uma maior facilidade para poder combater essa doença, né? Então, quanto mais fraca, digamos assim, seja essa pessoa no tocante à imunidade, ou seja, quanto mais baixa for a imunidade dela, maior a suscetibilidade para contrair a doença. Vulnerabilidade. Existem pessoas que têm um maior risco de adoecimento, né, por tuberculose. São essas pessoas, os portadores de doenças imunossupressoras, como por exemplo HIV, AIDS, pessoas recebendo tratamento com imunodepressores ou imunossupressores, que são medicações que têm como efeito, elas reduzem, né, a eficácia do nosso sistema imunológico, pessoas com menores de 2 anos de idade ou maiores de 60. Então a gente fala de crianças menores de 2 anos ou idosos e desnutridos. Bom, em relação à imunidade, o adoecimento e o tratamento da tuberculose não vai conferir para essa pessoa uma imunidade contra outras infecções. Então a gente fala de uma doença que pode apresentar aí recidivas, né? Novos casos, mesmo que a pessoa já tenha adoecido. A BCG,
que é a vacina, né, contra a tuberculose, também não previne o adoecimento, mas ela evita o desenvolvimento das formas mais graves da doença, né, que é a tuberculose miliar e a tuberculose meningia, geralmente aí em menores de 5 anos de idade. Em relação à BCG, que é a principal vacina aí que a gente toma para tuberculose, ela é feita de bacilos vivos atenuados, ela tem 75% em média de eficácia contra as formas miliar e meningia da doença. Ela é aplicada em dose única, 0,1 ml logo após o nascimento, e a via utilizada é a via intradérmica no deltoide, e ela é indicada para criança de 0 a 4 anos de idade. Em relação às manifestações clínicas da tuberculose, as formas com que a tuberculose se apresenta, ela pode se apresentar na forma mais frequente, que é 87% dos casos aí, né? De acordo com os dados de 2015, é a principal responsável pela transmissão da doença e o principal sintoma é a tosse. E é preciso investigar a tosse por 3 semanas ou mais. Isso é a tuberculose pulmonar, é aquela que afeta diretamente, né, o pulmão do paciente. É preciso investigar essa tosse por 3 semanas ou mais. A gente sempre diz aquele ditado, tosse por mais de 15 dias, né, pode ser tuberculose. A gente vai dar uma pausa no vídeo agora e eu volto a falar com vocês na próxima videoaula.